Ao longo dos anos, temos recebido magníficos conselhos, inspirações, instruções e revelações diretamente deste belo púlpito no centro de conferências. Diversas vezes os oradores usaram comparações associadas às suas áreas de conhecimento e de experiência para ilustrar de maneira clara um princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Dessa maneira, por exemplo, aprendemos sobre aviões e voos, nos quais um pequeno desvio inicial pode nos levar a um lugar distante de nosso destino original. Da mesma maneira, também aprendemos com uma comparação da função física de nosso coração com a poderosa mudança de coração exigida para respondermos ao convite do Senhor de segui-lo. Hoje, gostaria de humildemente acrescentar uma comparação inspirada no âmbito de minha área profissional. Refiro-me ao mundo da engenharia civil. Desde o início de meus estudos universitários, eu sonhava com o dia em que completaria os requisitos para me qualificar para entrar na classe que me ensinaria a projetar edifícios e outras escrituras que seriam consideradas antissísmicas. O dia da primeira aula sobre esse assunto finalmente chegou. Estas foram as primeiras palavras do professor. Vocês certamente estão ansiosos para iniciar este curso e aprender a projetar estruturas antissísmicas. Muitos de nós concordamos com a cabeça com entusiasmo. Então ele disse: sinto muito em dizer a vocês que isso não é possível, porque não posso ensiná-los a projetar um edifício que seja contra, que seja anti ou que impeça terremotos. Não faria nenhum sentido, porque os terremotos acontecem de qualquer maneira, mesmo contra a nossa vontade. Depois ele acrescentou: o que posso ensinar a vocês é como projetar estruturas que sejam resistentes a abalos sísmicos, estruturas que podem resistir às forças provenientes de um terremoto, a fim de que permaneçam de pé sem sofrer nenhum dano grave e continuem a oferecer o serviço para o qual foram criadas. O engenheiro faz os cálculos que indicam as dimensões, as qualidades e as características dos alicerces, das colunas, das vigas, das placas de concreto e de outros elementos estruturais que estão sendo projetados. Esses resultados se transformam em plantas e especificações técnicas que devem ser estritamente seguidas pela construtora, a fim de concretizar a obra e, assim, cumprir os propósitos para o qual foi projetada e para o qual está sendo construída. Apesar de mais de 40 anos terem se passado desde aquela primeira aula de engenharia sobre resistência a abalos sísmicos, lembro-me perfeitamente do momento em que comecei a adquirir um entendimento mais profundo e completo da importância vital que esse conceito teria nas estruturas que eu projetaria em minha vida profissional futura. Não apenas isso, mas ainda mais importante, que esse conceito estaria permanentemente presente na edificação de minha própria vida e na edificação das pessoas nas quais eu exerceria uma influência positiva. Somos tão abençoados por podermos contar com o conhecimento do plano de salvação criado por nosso Pai Celestial, por termos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e por sabermos confiar na orientação inspirada de profetas vivos. Todos esses elementos constituem as plantas e especificações técnicas divinamente projetadas que nos ensinam claramente como construir uma vida feliz. Uma vida resistente ao pecado, à tentação e aos ataques de Satanás, que procura desesperadamente frustrar nosso destino eterno de estar ao lado de nosso Pai Celestial e de nossa amada família. No início de seu ministério, o próprio Salvador foi deixado para ser tentado pelo diabo. Porém, Jesus superou com sucesso aquela grande provação. Se ele tivesse adotado uma atitude contra Satanás ou contra a tentação, como isso o teria beneficiado? O que fez Jesus sair vitorioso desses momentos mais difíceis foi sua preparação espiritual, que o permitiu estar em uma condição para resistir às tentações do adversário. Quais foram alguns dos fatores que ajudaram o Salvador a estar preparado para aquele momento crucial? Primeiro, ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites, um jejum que deve ter sido acompanhado de oração constante.
Portanto, apesar de estar fisicamente fraco, seu espírito estava muito forte. Felizmente, apesar de não ser exigido de nós que façamos um jejum com tal duração, na verdade jejuamos durante 24 horas e uma vez ao mês. O jejum nos mostra força espiritual e nos prepara para sermos resistentes às provações desta vida. Segundo, no relato sobre as tentações que o Salvador sofreu, vemos que ele sempre respondeu a Satanás tendo as Escrituras em mente, citando-as e aplicando-as no momento correto. Quando Satanás o tentou a transformar as pedras em pães para que pudesse satisfazer sua fome devido ao longo jejum, o Salvador disse a ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, quando o Senhor estava no pináculo do templo, o diabo procurou tentá-lo para que ele demonstrasse seu poder. O Senhor respondeu com autoridade: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentativa de Satanás, o Senhor respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Um terremoto deixa marcas, mesmo que em estruturas que foram projetadas e construídas corretamente. Tais consequências podem ser algumas rachaduras, alguns móveis ou tetos caídos, janelas quebradas, etc. Porém, esse edifício bem projetado e bem construído vai cumprir seu propósito de proteger os ocupantes e, com alguns reparos, vai recuperar sua condição original. De maneira similar, os golpes do adversário também podem causar rachaduras ou algum dano parcial em nossa vida, apesar de nossos esforços para construí-la de acordo com o projeto divino perfeito. Essas rachaduras podem se manifestar por meio de sentimentos de tristeza ou remorso, por termos cometido alguns erros e por não termos feito tudo perfeitamente, ou por sentirmos que não somos tão bons quanto desejamos ser. Mas o que é verdadeiramente relevante é que, por termos seguido os planos e especificações divinamente projetados, ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, ainda estamos de pé. A estrutura de nossa vida não foi demolida por causa dos esforços do adversário ou por causa de situações difíceis que precisamos enfrentar. Na verdade, estamos prontos para seguir em frente. A alegria prometida nas Escrituras, como o propósito de nossa existência, não significa que não teremos dificuldades ou tristezas, que não teremos rachaduras como consequências das tentações do adversário ou dos próprios desafios de nossa vida terrena. Essa alegria está relacionada à perspectiva que Nefe tinha da vida, quando disse: tendo passado muitas aflições no decurso de meus dias, fui, não obstante, altamente favorecido pelo Senhor em todos os meus dias. Todos os seus dias. Mesmo nos dias em que Nefe sofreu durante a incompreensão e rejeição de seus próprios irmãos, mesmo quando eles o amarraram no navio, mesmo no dia em que seu pai Leí faleceu, mesmo quando Lamã e Lemuel se tornaram inimigos mortais de seu povo, mesmo nesses dias difíceis, Nefe se sentiu altamente favorecido pelo Senhor. Podemos ter a tranquilidade de saber que o Senhor nunca permitirá que sejamos tentados além do que somos capazes de resistir. A alma nos convida a vigiar e orar continuamente, para não sermos tentados além do que podemos suportar e sermos assim conduzidos pelo Santo Espírito, tornando-nos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade. O mesmo princípio pode ser aplicado às provações da vida. Amon nos lembra das palavras do Senhor: ide, suportai com paciência vossas aflições, e eu farei com que tenhais êxito. O Senhor sempre nos proporciona uma maneira de escapar quando enfrentamos adversidades, tentações, incompreensão, enfermidades e até a morte. Ele disse: e agora em verdade vos digo, e o que digo a um, digo a todos: tende bom ânimo, filhinhos, pois estou no vosso meio e não vos desamparei. Ele nunca nos abandonará. Oro para que continuemos a construir nossa vida, seguindo as plantas e as especificações técnicas do projeto divino, criado por nosso Pai e executado por intermédio de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Portanto, por causa da graça que recebemos por meio da expiação de nosso Salvador, teremos sucesso ao construirmos uma vida resistente ao pecado e à tentação. E seremos fortalecidos para suportar os momentos tristes e difíceis da vida. Além disso, estaremos em uma condição para acessar todas as bênçãos prometidas por meio do amor de nosso Pai e de nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, amém.